Olá, boa tarde a todos e dentro de instantes os senhores irão acompanhar a 32ª sessão ordinária desta terça-feira, dia 19 de setembro de 2023. Na ordem do dia, 3 projetos de lei. É o que os senhores acompanham a partir de agora. O primeiro item da pauta é o projeto de lei de número 96/2022, de autoria do então vereador Guaraci Souza Castro, que denomina Nicolas Rafael da Silva, o logradouro que menciona e dá outras providências. A data deste projeto de lei é do dia 27 de setembro de 2022 e está em segunda discussão. O segundo item é o projeto de lei de número 45/2023, de autoria do vereador Alessandro Oliveira, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação e manutenção de sistema de segurança, baseado em monitoramento por meio de permanência para idosos, no âmbito do município de Cubatão, e dá outras providências. A data é do dia 15 de maio de 2023 e também está em segunda discussão. O terceiro item é o projeto de lei de número 61/2023, de autoria do vereador Alan Matias, que dispõe sobre o prazo de validade do laudo e perícia médica que atestam deficiências de caráter permanente no âmbito do município de Cubatão e dá outras providências. A data deste projeto de lei é do dia 12 de junho de 2023 e está em segunda discussão. E pelas nossas redes sociais, TV Câmara Cubatão, no Facebook ou no YouTube, ou então sintonizando o canal 48.2 digital, os senhores terão a oportunidade de acompanhar essa transmissão ao vivo que começa em instantes. Até já! Havendo o número legal, em nome de Deus e da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Convido o vereador Alan Matias para assumir a primeira secretaria. Convido o vereador Anderson, veterinário, para assumir a segunda secretaria. Questão de ordem do vereador Sérgio Augusto de Santana. Ausência justificada. Questão de ordem do vereador Alexandre Topete. Ausência justificada. Esta presidência solicita um minuto de silêncio em memória de Altamir de Souza Silva, da senhora Maria de Lourdes Soares Araújo, da senhora Cibele, esposa do Mário Luiz da Silva, ex-presidente do Campi de Cubatão, entre os anos de 2009 e 2013. Comunico que se encontra à disposição na divisão administrativa a súmula da correspondência expedida e recebida. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações encaminhadas à mesa.
Indicações encaminhadas à mesa da Câmara em 19 de nove de 2023, sugerindo aos poderes competentes. Do vereador José Afonso, Afonsinho, sistema de drenagem e pavimentação no Beco da Neta, na Vila Esperança. Manutenção na calçada da rua Geraldo Lucas Gonzaga, altura do número 55, esquina com a Avenida Valdez Correia, no Parque São Luís. Substituição de toda a iluminação do Vale Verde por iluminação de LED. Substituição de todas as placas de logradores danificadas nas praças e ruas em todos os bairros da cidade. Do vereador Rodrigo Ramos Soares, Rodrigo Alemão, providências urgentes no fornecimento de veículo para a remoção de munícipes para consultas e procedimentos médicos. Manutenção da galeria de água pluvial em frente ao número 821, na rua 15 de novembro, na Vila Nova. Manutenção da iluminação pública na rua Enilda Monteiro de Souza, no Vale Verde. Repintura de sinalização de solo, faixa de pedestre na Avenida 9 de Abril, esquina com a rua 1º de Maio, na Vila Nova. Do vereador Joemerson Alves, o Kleber do Cavaco, instalação de placas de proibido jogar lixo e entulho na frente da UBS da Vila dos Pescadores. Troca de luminárias queimadas por lâmpadas de LED dos postes de energia elétrica localizados na rua Benedito Moreira César, em frente à quadra de esportes no conjunto São Judas Tadeu, no Jardim Casqueiros. Manutenção de lâmpada de LED localizada na rua do alojamento em frente à ponte na Fabril. Troca de luminárias queimadas por lâmpadas de LEDs localizadas na rua Santa Júlia, a partir do número 1521, final da rua Ferroviária 2, ponto de referência Ponte de Ferro, na Vila dos Pescadores. Instalação de lixeiras na praça localizada na rua Acácia dos Santos Pereira, em frente à adega Donivaldo, no Bolsão 9. Da vereadora Maria Jaqueline Jaque Barbosa, construção em concreto de baias de lixo e entulhos nos bairros Cota 200, Água Fria, Vila Natal, Curtume, Costa Muniz, Vila Esperança e Vila Noel. Iluminação na Avenida Lia Maia Teixeira, Perdiz, Pinheiro, atrás do SESI, no Parque São Luís. Instalação de postes de iluminação na Rua 4 da Cota 200, sentido Pé de Manga, lateral da Igreja Católica. Iluminação da Avenida das Américas, próximo ao número 37, no Jardim Casqueiro. Troca de iluminação para LED na Rua São Pedro, entre Rua 1 e 2, no Jardim Casqueiro. Troca de iluminação para LED na Rua Brasília, entre as ruas 1 e 2, no Jardim Casqueiro. Estudo de viabilidade para a construção de praça com playground na Rua 17, próximo ao número 91, na Cota 200. Do vereador Alessandro Donizete Oliveira, retirada de fiação caída na Rua São Paulo, ao lado do Centro de Treinamento da CPFL, e na Rua Bernardino Pinto, em frente ao Poliesportivo Roberto Dick. Manutenção da iluminação pública na Rua Dom Edílio José Soares, em frente ao número 580, na Vila Nova. Conclusão das obras inacabadas na calçada entre as escolas Jaime João Ocese e Padre Anchieta, no Jardim Costa e Silva. Manutenção na rede de drenagem na Praça Francisco da Silva Cardoso, próximo ao número 102, na Vila Nova. Gestões junto à Sabesp para que restitua ao estado original o asfalto na Avenida Brasil, entre as ruas México e Ana Maria, no Jardim Casqueiro. Implantar fiscalização de trânsito para evitar tráfego na contramão no cruzamento entre a Avenida Joaquim Jorge Peralta e a Rua Estados Unidos, embaixo da nova alça de acesso do viaduto do Jardim Casqueiro. Manutenção no leito carroçável da avenida principal, próximo ao número 955, em frente à drogaria Vila Esperança, na Vila Esperança. Identificação de ponto de ônibus no Sítio Novo, próximo à pizzaria Bedrock. Gestões junto à EMTU e a BR Mobilidade Baixada Santista para implantar uma nova linha de ônibus para atendimento direto entre Vila Esperança até a Ponta da Praia Santos, via Avenida 9 de Abril e Avenida Nossa Senhora de Fátima, no Jardim Casqueiro. Revitalização do minicampo do ponto final da Vila Esperança. Poda de árvore na Rua Tamoio, esquina com a Rua Joaquim Miguel Couto, em frente ao posto de combustível do local. Eliminação de buracos da Rua São Luís, em frente ao número 204, na Vila Nova, e 1048. Limpeza e manutenção das caixas de passagem de rede de drenagem de água fluvial
entre as ruas 22 e 27, na Vila São José. Encaminha-se. Passamos ao expediente dos senhores vereadores. Roxinho. Expediente já. Questão de ordem do vereador Fábio Alves Moreira, Roxinho. Submeto à plenária a questão de ordem do vereador Fábio Alves Moreira. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado, registrando o voto contrário do vereador Rafael de Souza Vilar. Está registrado, vereador. Conforme deliberação do plenário, passamos à ordem do dia. O primeiro item da pauta é o processo número 838/2022, projeto de lei número 96/2022, autoria Guaraci Souza Castro. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei conforme disposto no artigo 143 do Regimento Interno, ou seja, somente a emenda para apreciação em segunda discussão. Denomina Nicolas Rafael da Silva o logradouro que menciona e das outras providências. Em discussão, está aberta a votação para os nobres pares. Em votação com a palavra o vereador Alessandro Oliveira. Senhor presidente, nobres pares, uma boa tarde a todos. Vamos trabalhar, né? Desde já eu adianto meu voto favorável ao projeto do vereador Guaraci, mais conhecido como Guará. Eu encontrei ele aqui, na prefeitura, porque eu estive agora, nesse exato momento, eu e o vereador Guilherme, na prefeitura municipal de Cubatão, porque mais um vexame está acontecendo lá nesse exato momento. Diversos trabalhadores, todos eles desesperados, assim, porque você tem uma história de trabalho, você faz das tripas coração para conseguir um bem para trabalhar, e aí um lunático incompetente, sem noção, retira o direito de você transitar com o seu caminhão, o seu bem. Ok, para, Alessandro, pô, mas a cidade precisa ter uma imagem legal, mas planejamento. As pessoas não podem ficar à deriva e você, como gestor da cidade, porque o senhor se faz gestor, você dá condição para essas pessoas. Você precisa ter um instrumento, uma saída. Mas o que eu quero aqui, logo no primeiro momento, relatar com vocês, vereadores, é que como esse prefeito fake news é um covarde de mão cheia. É incompetente, ele é mentiroso, ele é desonesto e covarde. Eu estive com o vereador Guilherme Amaral. Guilherme do Salão, me perdoa, vereador Guilherme do Salão. Me perdoe, por favor, me perdoe. Né? Eu estive com o vereador Guilherme do Salão na tentativa de junto fazer uma discussão para encontrarmos aí uma saída. Mas ele teve a capacidade de falar para o secretário de Segurança Pública, o senhor Pedro de Sá, para não permitir a minha entrada do vereador Guilherme do Salão. Guilherme Malaquias. Moleque, irresponsável, desonesto. A gente queria colaborar e dar uma garantia, porque é interesse nosso. Mas, infelizmente, a gente se posiciona contrário ao desmando dele ao longo desses 7 anos, e aí, lógico, não foi permitido. Falei, ainda fiz que ia ligar para a Polícia Militar, mas era tudo que ele queria para depois melar a reunião, e a gente achou melhor ceder, porque ceder é ganhar. É ganhar. Ainda mais quando se trata de um desonesto, irresponsável, fake news, e para piorar, um covarde. Seja homem, senhor prefeito. O senhor é um covarde. Terceiro. Só isso.
Continua em votação. Com a palavra o vereador Fábio Alves Moreira Rochinho, na sequência Sérgio Cassados e depois Rafael de Souza Avilar. Esse aqui tá igual o Roberto Carlos, hein? São tantas as emoções. Senhor presidente, senhores vereadores, muito boa tarde. Ouvindo aqui atentamente até a fala do professor Regis, diretor da escola lá do Parque dos Sonhos do Bolsão 9, queria só fazer uma ressalva aqui à fala do professor Regis, no qual ele fala que o bairro está esquecido, que está parada a obra do Martim Afonso. Só lembrando que no último sábado, o professor Regis, fez 3 meses que o prefeito anunciou a obra, ou seja, ela nem começou, vereador Rodrigo. Essa é a grande realidade. Que o bairro está esquecido também, professor Regis, não é uma realidade, que ultimamente o prefeito e o seu secretário de governo não saem de lá do Jardim Nova República, Bolsão 7, 8, 9, ele anda por lá, lembrou que o bairro existe depois de 7 anos, né? Então, ele voltou a aparecer lá. Também aqui ele fala da Praça da Cidadania. Já tem eu me atrevo a dizer, já 1 ano que o prefeito municipal anunciou essa obra lá também, vereador Sérgio. E, como próprio diz aqui o diretor e professor Regis, não anda. Como tudo na cidade, como o vereador Alessandro colocou aqui, a questão dos caminhoneiros, tenho acompanhado atentamente essa situação, vereador. Mas ressaltar aqui que nós temos uma lei em vigor na cidade. Uma lei que até o próprio vereador Rafael fez uma alteração na lei, tem um projeto na casa que tramita, mas infelizmente a política na cidade aqui ela é medida por nível por baixo. Infelizmente, os caminhoneiros mesmo foram ludibriados aí pelo governo, vereador Alessandro, muitas vezes, até fazendo, hoje mesmo na declaração deles aí eu vi, nós somos todo governo. Eu nunca vi caminhoneiro autônomo ser governo. Ele tem que ser pró-classe, ele tem que defender os direitos dele, não pró-governo, igual muitos deles, dando entrevista aí, falou, nós somos da base. E eu não entendi isso. Mas me recordo lá atrás, tamanha é a situação que eles anunciaram que, a gente foi até no evento aí do viaduto do Casqueiro, que o prefeito pediu. Olha aí. E agora está chamando o prefeito de mentiroso, vereador Tinho. Isso a gente sabe que ele mente. Isso é fato, vereador Queixão. O senhor sabe disso. Ele é mentiroso, ele não cumpre com a sua palavra, ele não tem palavra, o prefeito não tem. E uma situação é essa dos caminhoneiros. Prometeu verbal, documento ele não entrega. Mas também me entristece a situação que os caminhoneiros se colocaram nessa situação, acreditando no governo Ademário, acreditando até mesmo em alguns vereadores da base, no qual ludibriaram eles. É só, senhor presidente. Continua em votação. Com a palavra o vereador Sérgio Augusto de Santana. Senhor presidente, senhores vereadores, antecipadamente voto favorável à propositura apresentada pelo vereador Guará, que passou por essa casa por pouco mais de um mês, mas a minha fala aqui vai, mais uma vez, pela descontinuidade desse governo, pelo fato de termos um governo na cidade que não olha para a nossa população e, acima de tudo, incluído dentro dessa população, estão os comerciantes dessa cidade também. Eu tenho a recordação que, em um determinado momento, em nossa cidade, o senhor prefeito, junto com alguns secretários, estiveram no bairro da Vila Elizabeth, justamente para tratar dessa questão dos caminhoneiros. E, infelizmente, aquilo que fora tratado, vereador Rodrigo Alemão, mais uma vez não fora cumprido. Nós hoje temos comerciantes que é necessário hoje fazer um agendamento. Olhem o que está acontecendo no bairro da Vila Elizabeth. Os comerciantes precisam pré-agendar a ida dos caminhões para que os mesmos possam receber lá a manutenções preventivas que são feitas periodicamente e automaticamente os restaurantes que lá existem hoje já não têm mais vida, não tem como continuar. Restaurantes que estão lá há mais de 30 anos estabelecidos, as pessoas hoje não têm como dar continuidade aos serviços prestados.
E essa cidade, até naquele momento, vereador Tinho, o senhor também esteve junto, conversando, eu pediria para o senhor, para que reformulasse junto a esse cidadão que se diz prefeito da cidade, esse covarde que é o Ademário, esse cidadão que não tem responsabilidade, não tem hombridade e nem sequer tem a capacidade de fazer a gestão da cidade que nós temos hoje. Porque é muito fácil, vereadores, trazer hoje a discussão mais uma. Ontem foi a questão do transporte alternativo, dos grupos artísticos, do cemitério, dos atletas da cidade, hoje volta para os caminhoneiros, e são 8 anos criando dificuldades. Eu não sei o que esse cidadão acha que ele consegue e aonde ele vai chegar. Eu tenho certeza de uma coisa, vereador Alessandro, no final do mandato desse cidadão, para muito longe dessa cidade ele tem que ir. Porque a quantidade de inimigos que esse cidadão cria diariamente, e além disso, a falta de respeito com as famílias, o senhor sabe do que eu estou falando, a falta de respeito com as mulheres, que ele não tem respeito por famílias, ele não respeita a família, não respeita mulheres. Esse cidadão que faz com que o homem cubatense passe vergonha todos os dias. Nós somos noticiados, Brasil afora, cidade afora, vai conversar com o prefeito de outras cidades, o prefeito de vocês é o Ademário, aquele cidadão que não respeita, acima de tudo, a cidadania, não respeita, acima de tudo, aquilo que é a democracia, quando ele impede que o senhor esteja indo junto com os outros representantes, junto com o vereador Guilherme, junto com os caminhoneiros, porque vivemos num Brasil que se diz democrático, onde os poderes são independentes, porém harmônicos, no mínimo é desrespeitoso. No mínimo é desrespeitoso. E mais uma vez, presidente, eu peço para o senhor também que no momento oportuno, se houver a possibilidade, que faça uma nota de repúdio em relação a não permitir que vereadores possam estar indo ao Executivo representar essa casa. Nós somos representantes diretos do povo. É só, senhor presidente. Continue em votação com a palavra o vereador Rafael Tucla. Senhor presidente, nobres pares, dando uma corroborada com o pensamento dos meus companheiros e no mesmo sentido, quero usar a minha fala para protestar por tudo que tem acontecido em nossa cidade, porque agora está ferido de morte qualquer e todo princípio basilar de sustentação do direito administrativo, que rege a proteção da coisa pública. Porque, de forma rápida, quero vos lembrar do que aconteceu no passado pré-eleição, quando o prefeito, num debate político lá no Vale Verde, disse para os caminhoneiros que vereador nenhum fazia um projeto de lei para regulamentá-los por conta do medo e o embate com a sociedade civil, que não ia topar a ideia. Porém, eu disse que faria, mas sabia que a iniciativa não era minha, era do Poder Executivo, e que existiria o vício. E propus a ele um desafio, que caso viesse da nossa dupla Procuradoria o parecer contrário por vício-iniciativa, se ele reescreveria com a mão do Executivo o mesmo projeto para dar legalidade. Pois bem, vereador Tinho, por não gostar de cumprir a sua palavra, mentiroso que é, característica peculiar que lhe é atribuída por todos da cidade, ele mais uma vez mentiu. Pegou o projeto de lei da mão do seu Moisés, lá do Vale Verde, e Natanael também, e não remodelou esse projeto, porque ele gosta da legalidade. E agora, senhor presidente, acho que como poder legislativo, custos legis do município, das leis aqui que versam, o senhor tem que tomar atitude, porque foi dito aqui para todo mundo ouvir, e em todos os meios de comunicação transmitidos aqui em Cubatão e fora da cidade, né, que eles fizeram um acordo verbal para não multar. Um acordo verbal para não multar, para mim, é dizer a CMT e Polícia Militar, não multem, desobedeçam a lei federal do Código Nacional de Trânsito. Na frente do capitão falam, vocês viram, somos base do governo e estivemos aqui com 300 caminhoneiros. Ou seja, lá atrás, pré-eleição, usou o bairro do Vale Verde como massa de manobra para apoiá-lo, e agora, pré-eleição, usa a mesma prática. Agora vai ser o quê? Já tem Uber andando com o colante do menino lá do táxi. Agora vai sair um colante do Guilherme no caminhão para poder estacionar em Cubatão? Se isso que está acontecendo em Cubatão, de chamar quem bate por página para assumir CO, ou mulher de quem bate na rede social para assumir cargo na administração pública de forma
que no meu ponto de vista é o uso do poder econômico sobre o poder administrativo e sobre todo o direito do voto e da eleição. Agora eu acho que como poder legislativo engolir mais essa, na frente do capitão, na frente do poder legislativo, e dizer que o prefeito está fazendo acordo verbal para não multar. Anderson Veterinário, o senhor foi policial militar, existe ordem verbal para não multar? Descumprimento do Código Nacional de Trânsito? Se essa casa for omissa, nós estamos de joelho perante o Poder Executivo. É só, senhor presidente. Continua em votação com a palavra o vereador Anderson Veterinário. Senhor presidente, nobres pares, respondendo a pergunta do vereador Rafael Tucla, óbvio que não, né? O policial militar ele tem que seguir a regra, a doutrina, o que rege o Código de Trânsito brasileiro. Né? Existe, claro, bom senso, agora a questão na íntegra tem que autuar, né? Não é o prefeito, não existe relação entre um prefeito e o comandante de companhia. Na verdade, não existe superioridade, né? Então, assim, o capitão, ele é subordinado ao major do batalhão, e o batalhão o coronel, e aí o Estado, o secretário de Segurança Pública Estadual. Existe, claro, uma relação entre o prefeito e no caso, a Polícia Militar, mas no caso de chegar e falar, não é para autuar, o capitão que acaba catando isso, ele está completamente equivocado a ponto de responder um processo administrativo na Polícia Militar. Mas vou usar do meu tempo para poder colocar aqui nesta sessão o apelo do senhor Clécio Paz, morador do Bolsão 8. O mesmo ele tem a apneia do sono, né? É perigoso a apneia do sono, pode o paciente entrar em óbito sem ao menos sentir, dormindo mesmo. Existe um aparelho chamado CPAP, que este vereador fez uma indicação para a Secretaria de Saúde realizar a manutenção, o conserto, a calibragem deste aparelho, e tem 4 meses que este aparelho está por fazer. Né? Recebi uma resposta da indicação com a informação que está consertando. Né? Eu gostaria de ter uma resposta a ponto de satisfazer o anseio do Clécio Paz, morador do Bolsão 8, que sofre com essa patologia. Então, um recado aqui para a secretária de Saúde, que eu estou na guarda de uma resposta favorável referente ao conserto do aparelho CPAP, que regula a respiração durante o sono, não deixando o paciente entrar em apneia. Só isso, senhor presidente. Continua em votação. Em votação com a palavra o vereador Guilherme Malaquias. Senhor presidente, nobres pares, voto favorável ao projeto de lei aí que denomina mais um nome aí, a mais um próprio público na cidade, feito aí executado aí, né, pela ordem do vereador Guará. À época esteve aqui a casa, parabenizá-lo pela essa propositura, mas também não poderia deixar de abordar esses tipos de assuntos que na cidade está muito tenso. A gente acaba de ouvir aqui os nobres pares que me relataram aqui antes da minha palavra, a situação com os caminhoneiros, o que está havendo, como se houve também com o pessoal das vans. A gente está vendo um desafeto tremendo de uma parte fala que vai executar de tal maneira, aí não atende, a categoria fica atendendo todo esse requisito que ele pede. Essa forma de atender e não atender o pessoal quando manda mensagem, hoje está ignorando, né? Se ele mesmo fala que o governo dele tem, lógico, eu não acredito e eu já vi por muitas das vezes, sou testemunha disso, que não tem diálogo com ninguém, ele não escuta ninguém. A própria base passa mal na mão dele quando vai para escutá-lo. Quando tem alguma reivindicação, a gente sabe disso, não adianta fingir que não. A gente sabe disso, pô. Eu vejo a realidade aqui como é que é. Não escuta ninguém.
É uma pessoa dessa que tem que estar na gestão? Eu acho que não. A gente aqui vive uma política pública aqui dentro da cidade. Tem que ter sim diálogo. Indiferente quem pensa certo, errado, diferente, tanto faz, é opinião, não é razão da vida, Alan. O que a gente vê, vereador, tá perdendo, ele já perdeu a mão, na verdade, da gestão da cidade. A gente está vendo a categoria, e não falo só deles não, várias aqui na cidade, ele confrontou na própria Câmara aqui, ele gosta de ver assim, ele não gosta de ver o parlamento na calma, ou decidindo algo, discutindo algo com autonomia, é o que eu mais vejo, eu não vejo acontecer aqui. A nossa Câmara está inerte a essas situações. Por mais aqui que a gente tenha algumas pessoas que se posicionem, alguns vereadores, mas a Câmara como um todo. E não é isso que eu estou vendo, a população falando lá fora. A gente vê a educação pedindo socorro, na UTI internada, pedindo, pelo amor de Deus, atende, e ele não atender, pô. A gente vê valores ser desprendidos da própria prefeitura para poder estar executando certos tipos de trabalho que o encarregado poderia identificar, o vereador está identificando. Que tipo de manutenção é essa da cidade? A gente não está vendo isso. Então, assim, fica aqui também uma nota aqui, minha fala, de repúdio a esse tipo de tratamento com a população, com as categorias, os nobres edis aqui eu falo como um todo, só completando, senhor presidente. Pode concluir, vereador. Obrigado. Essa nota de repúdio vai além disso também. A população que ele não ouve e nem os vereadores aqui da casa. É só isso, senhor presidente. Continue em votação, com a palavra o vereador Rodrigo Alemão. Senhor presidente, nobres pares, bom, mais um fato em que ocorre em nossa cidade envolvendo os caminhoneiros. Esta presidência solicita a assessoria dos vereadores que colaborem com a fala de cada vereador aqui neste plenário para o bom andamento da casa e dos projetos. Em votação, com a palavra o vereador Rodrigo Alemão. Senhor presidente, nobres pares, mais um fato que ocorre em nossa cidade que já era previsto. Uma vez que temos um governo que tem um modus operandi em que acredita que subestima a inteligência dos outros. Um modus operandi em que vendem a dificuldade para depois vir o salvador da pátria e demonstrar facilidade à solução para o problema. E me parece em que é uma questão que todos nós sabíamos que tem solução. Tanto se discute, chegou à Câmara agora o plano diretor da cidade. Qual de fato foi a solução apresentada para se efetuar rotas para os caminhoneiros da nossa cidade? E falo isso com propriedade, o vereador Rochinho também. Meu pai foi 15 anos caminhoneiro. Eu aprendi a ter dignidade na minha vida através de um caminhão. Com meu pai trabalhando, ganhar pão de casa foi através de um caminhão. Comecei meus estudos com meu pai trabalhando no caminhão. Ali eu aprendi a ter dignidade, sem a importância que tem esse tipo de veículo para manutenção, para a subsistência das famílias. E o poder público tem que oferecer as possibilidades para que esse caminhoneiro, esse trabalhador, tenha o seu veículo em algum lugar com segurança, em equilíbrio com a sociedade como um todo. Desde 2017, quando assumimos o primeiro mandato, em dado momento, começamos a perceber, através de reuniões que realizamos, o não cumprimento de palavras que são empenhadas junto à sociedade. E não sei se lembra que os vereadores da gestão anterior, nós começamos a fazer atas das reuniões e ficaram até bravos. Não gostavam, porque a palavra vai ao vento. Eu não. Quando eu oferto uma palavra, quando eu dou uma palavra, para mim vale mais do que o documento. Mas para a gestão que está aí, não tem valor nenhum. E me parece que agora, aqueles no qual tentaram iludir, entenderam. Porque a palavra foi ofertada para esses trabalhadores caminhoneiros e foi alterada a bel prazer para daqui a pouco oferecer a facilidade com fins eleitorais. Isto é abuso do poder político, econômico, autopromoção, e tenho certeza que isso é realidade. Não são as fake news que colocam por aí da vida apontando coisas que não existem. É um governo que não tem planejamento estratégico de cidade.
é um governo que vive de gabinete de crise. Porque o que está acontecendo agora é uma crise. E está acontecendo por incompetência. E é óbvio, essa incompetência, ele não faz isso sozinho. Tem gente ao lado, gente que está ali apoiando a incompetência desse governo. Então, senhores, senhora, não está aqui vereadora, e todos que estão aqui acompanhando, temos que dar um basta nisso. A cidade de Cubatão não merece esse tipo de gestão. Chega, tiveram oportunidade, não deu certo. Vamos recomeçar de novo. É só, senhor presidente. Continua em votação. Esta presidência registra a presença do senhor Eliezer Vieira, ex-assessor desta casa. Está, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final o presente projeto de lei. O próximo item da pauta é o processo número 434/2023, projeto de lei número 45/2023, autoria Alessandro Donizete Oliveira. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei conforme disposto no artigo 143 do Regimento Interno, ou seja, somente a ementa para apreciação em segunda discussão. Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação e manutenção de sistema de segurança baseado em monitoramento por meio de câmeras de vídeo em instituições de longa permanência para idosos, no âmbito do município de Cubatão e das outras providências. Em discussão com a palavra, vereador Rafael Tuca, na sequência, vereador Alessandro Oliveira. A votação está aberta para os nobres pares. Mas o Rafael... Senhor presidente, nobres pares, já que o Roxinho pode, também posso. Para fiscalizar, temos que usar câmeras. E se tivesse as câmeras já instaladas como pede esse projeto, na cidade toda, a gente não precisava de testemunha quando o prefeito empenhasse a sua palavra. Aí, voltando ao meu raciocínio, para não perder o raciocínio, senhor presidente, no que diz respeito ainda aos caminhoneiros, existe no MP um procedimento que eu pensava na época que tinha sido um TAC, aonde saiu essa autorização para os caminhoneiros transitarem em áreas que a lei diz que não é permitida. Pois bem, senhor presidente, subestimei a capacidade do mentiroso e fui, mais uma vez, iludido, enganado. Liguei para um ex-funcionário da secretaria, da CMT da companhia, e descobri que, na verdade, a promotoria de Cubatão sugeriu que a lei fosse... Sugeriu, né? Porque se obrigasse, a lei era cumprida. Sugeriu que se cumprisse a lei, sob pena de incorrer nos crimes de improbidade administrativa, por descumprimento de lei. Pasmem, senhores vereadores. Saiu agora a galinha dos ovos de ouro. Pulou na porta do viaduto. Somos do governo, é um acordo verbal. Acordo verbal, isso é ato administrativo, que eu saiba ter até um inciso da lei de licitações que diz que prefeitos não podem, nem governadores, contratar serviços por palavra, né, por ato verbal. Mas, usando por analogia, creio também que nos atos administrativos, a moralidade, a impessoalidade, a legalidade, a eficiência, a transparência e a publicidade foram todos feridos. Porque eu não fiquei sabendo dessa conversa. Sou população, ninguém combinou comigo que era para descumprir lei na cidade e está tudo bem. Ninguém não se tornou eficiente porque hoje os caminhoneiros padecem. Onde está a legalidade, a eficiência, a transparência com o povo nesse ato? E agora, como ficam os caminhoneiros? Foram usados no período pré-eleitoral e agora são descartados? É aquela prática, o eleitor é importante na campanha e desprezível no meu mandato, não quero por perto, quero rechaçá-lo e afastá-lo para não ter que cumprir a lei. E é um absurdo, senhor presidente, essa casa não se posicionar, como eu falei de novo, somos assim como os promotores são custos legis do Estado, somos também do município, temos que proteger as leis. E aí,
Fere-se todos os princípios da legalidade, da moralidade, da eficiência, da transparência, da publicidade, e fica por isso mesmo, Rodrigo? Eu acho que deveria sair aqui em conjunto, pelo menos da base oposicionista, uma denúncia reiterando o pedido da promotora, que cumpra-se a lei. Eu sou a favor, Tinho, dos bolsões de estacionamento, de uma malha registrada, sinalizada, segura para o trânsito dos caminhões e também estacionamento dos caminhões. Nós sabemos que o caminhoneiro movimenta a economia do país, e aqui na região movimenta a economia das nossas cidades. Como é que escoamos os nossos grãos, as nossas riquezas? Através do porto. Antes disso, os caminhoneiros trazem essa mercadoria. E realmente vamos deixar que o prefeito prejudique os caminhoneiros, depois de ter prejudicado toda a sociedade, porque ele está descumprindo lei. Ele está incentivando a CMT e a Polícia Militar a descumprir lei. Código Nacional de Trânsito, o ex-policial militar acabou de falar, não existe. Isso não é acordo verbal, isso é prevaricação. Só se a tipificação penal mudou. Ou eu sou muito burro, não consigo interpretar texto. Porque na verdade, a gente sabe que são vários crimes. É o que o Rodrigo falou, se prestigiando, ferindo artigos da Constituição que dizem da autopromoção, usando a máquina pública para vender a peça promocional de campanha política. Olha aí, a gente vai lá no colégio, tem pombo, tem rato, tem vereador que só bate papo na Câmara, e a gente segue sem nada resolvido. Senhor presidente, é um desrespeito e será uma canalice desta casa ficar prostrada diante do descumprimento de mais uma lei, de mais uma determinação do Ministério Público, de mais um anseio da população. A população quer os caminhoneiros em área segura, em área diversa do trânsito comum e protegidos. Mas a gente não consegue fazer nada nessa cidade, senhor presidente. E eu espero que Vossa Excelência se demonstre um presidente diferente de todos e denuncie, através desta casa, da nossa Procuradoria, que só balança a cabeça concordando com os argumentos jurídicos aqui, promovidos pelo Rodrigo, por mim, pelo Rochinho, pelo Sérgio, pelo Guilherme e pelo Alessandro, e tome uma atitude, senhor presidente. Senão os poderes estão vendidos. Continua a discussão com a palavra o vereador Alessandro Oliveira. Senhor presidente, nobres vereadores, eu quero fazer aqui uma defesa do nosso projeto, da necessidade da transparência, da segurança do idoso, do familiar do idoso e também do prestador. Eu quero usar na minha fala também, esse ano eu estou presidindo a Comissão Permanente de Segurança Pública. Preferia também presidir algumas outras, só que tinha um compromisso, mas aí lá em cima falou que não deveria eu ser o presidente. Já viu disso? O executivo mandar até nas comissões? Pois é, pois aqui nessa legislatura o prefeito manda nas comissões da Câmara. Até que me prove o contrário, né? Mas vamos lá. Não é isso que eu quero falar. Tenho 5 minutos para dividir algumas coisas com vocês. Como presidente da Comissão de Segurança Pública, o que eu entendo? Segurança do público, segurança do povo, né? E em especial aqui a pauta é o idoso. Nós temos alguns lares de idosos aqui na cidade, alguns conhecidos, outros nem tantos. E a gente não pode pecar, a gente não pode fechar os olhos, a gente não pode, resumindo, vacilar. Porque um vacilo, uma falta de fiscalização, ocasiona o que recentemente nós dividimos aqui através de uma comissão de inquérito. Morreram 3 idosos, sim ou não? 3 idosos morreram. Quase todos foram infectados pela Covid. Foram feitos empréstimos no nome dos idosos. Os idosos foram maltratados. Ouvi com esses ouvidos aqui que a terra de comer. Eu ouvi isso aqui. Tempo de que não via um pedaço de carne, tempo que não via uma fruta para comer. Isso tudo com a conivência da Secretaria de Assistência Social e, lógico, do governo municipal, como um todo. Mas o que eu quero falar?
Nós temos convênios hoje, e por sinal, contratos altíssimos, por idosos. E ok, perfeito, nós temos que ter um investimento mesmo naqueles que têm uma história. E que isso aqui hoje só existe por conta daqueles que estão lá atrás, fazendo valer. Respeito. Mas a gente precisa saber também da qualidade desse investimento. E para isso, eu como presidente da comissão, convoco essa comissão para irmos em todas lares de idosos aqui da cidade. Principalmente, eu não sei se chegou ao conhecimento de vocês, em relação lá fraterno, se tem algum problema ou não, se está sendo feita a admissão de novos idosos lá ou não. Por qual motivo não está sendo? Então, essa comissão, eu peço aqui para a minha assessoria, para convocar aqui, convidar os vereadores dessa comissão, para irmos nesses lares, para dar, como eu disse, segurança aos idosos. Então, reforço aqui a necessidade de aprovação desse projeto, para que a gente tenha um olhar voltado aos nossos idosos, para que eles não venham a sofrer, e em decorrência desse sofrimento, até morrerem, como foi tempos atrás, por conta daquela OSC de nome Abraço. Eu quero aproveitar aqui em discussão, também esse espaço, para falar o seguinte: quem estiver aí ouvindo do outro lado, saiba que é o seguinte: o meu compromisso aqui, vereador Rafael, vereador Topete, é de fato representar a população, cuidar da minha população. Vou fazer até o fim do meu mandato. Chegou ao meu conhecimento, e aí eu vou, primeiro, para não ser leviano, estou levantando a fundo isso, e bastante criterioso, em relação a um crime ambiental grotesco, grande, por anos, aproximadamente aí 10 anos, de descarte, de dejetos, não sei como dizer, de efluentes. Vou pegar, se for verdade, vou para cima, e vou expor grandão isso. Se for isso que chegou ao meu conhecimento, podem ter toda a certeza do mundo. Vou atrás, vou responsabilizar e vou dar publicidade para o mundo, porque aqui não é casa da mãe Joana não, meu irmão. Aqui pode trabalhar, pode ganhar o seu dinheiro, mas não vai pisar na minha população não. Como eu disse, eu vou defender até o fim do meu mandato. Então eu vou levar a fundo isso, descarte e despejo de efluentes. Se for verdade, vai para a justiça. Por enquanto é só. Continua em discussão, em votação. Em votação, com a palavra o vereador Fábio Alves Moreira, na sequência o vereador Alemão, na sequência o vereador Sérgio e depois o vereador Alessandro Oliveira. Falar depois do Alessandro é difícil, mano. Aqui, ó. Não dá, mano. Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez aqui voltando a esse assunto que me entristece, vereador Rodrigo. Assumi o primeiro mandato em 2013, 10 anos depois, 2023, a gente está discutindo uma legislação de 2011 que não tem nenhuma efetividade, porque o prefeito não gosta, ele não gosta de caminhoneiro. Eu vou lembrar aqui um fato que aconteceu. Nós temos a Lei 3449 de 2011, que é no artigo 1 dela já fala: fica o Poder Executivo autorizado a criar nas vias e logradouros públicos áreas específicas destinadas a estacionamento de ônibus, veículo de carga, classificados como caminhão, reboque, semi-reboque, no município de Cubatão. Já tem uma lei, é só ele cumprir, que eram os bolsões. Se tem bolsões que está cheio, vereador Tinho, cheio que eu digo, não tem mais espaço para novos caminhões, que ele crie outros. Mas ele não consegue seguir uma lei que já existe no município, 3449, desde 2011. Ele não consegue. Aí tem aqui, ó, o inciso 1º, estudo de viabilidade técnica de que trata o CAPT deverá ser executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos da atividade na área, segurança viária, fluidez do trânsito, bem como a saúde pública e o meio ambiente. Isso é meramente responsabilidade do Executivo. E a gente está aqui há anos discutindo a mesma coisa que já funcionou lá no passado. Nós tínhamos bolsões. Esses caminhoneiros hoje, Guilherme, que está brigando, eram dos bolsões do Jardim Nova República, que foram transferidos provisoriamente para uma área que não é do município, é uma área particular. É tanta má fé, que na própria...
não é área particular. É tanta má fé, vereador Guilherme, que não é o Amaral, como diz o vereador Alessandro. Eles têm uma outra área lá no Jardim São Marcos. Essa mesma área, ela está num projeto de lei, já aprovado por esta casa, de venda. O prefeito, sabiamente, já para cismar de qualquer responsabilidade, coloca todos os caminhoneiros numa área pública, mas que já tem autorização para venda e já está à venda. Se alguém comprar, vai pedir reintegração de posse e vai ganhar. E ele sai ileso. Não é responsabilidade minha. O dono da área é o vereador Rafael Tucla, ele que pediu. Então ele joga todo mundo um contra o outro. Ele usa de má fé. Ele trata a coisa com má fé. É só, senhor presidente. Continua em votação com a palavra o vereador Rodrigo Alemão. Senhor presidente, nobres pares, é difícil tratar com um governo que não cumpre palavra e não cumpre nem lei. Se tratou aqui sobre a questão, foi indicada a lei de 2011, sobre a questão dos bolsões, eu me lembro muito bem, porque na época meu pai era vereador o Tuca, né, foi nessa gestão, e infelizmente até o momento é uma lei que continua sem cumprimento. E vou dar outros exemplos aqui de leis sancionadas pelo próprio prefeito que não são cumpridas, no mínimo integralmente. Lei número 3.896 de 2018, que fala sobre a divulgação de lista de espera de consultas, exames, cirurgias e quaisquer outros procedimentos médicos. É ruim que ele vai cumprir. Nem exame de sangue faz na cidade, nem consulta médica de especialista tem. Ele vai cumprir uma lei em que vai trazer transparência para que a população tenha acesso da sua classificação para esperar uma consulta. Outra lei, que é uma grande reivindicação que ocorre dessa casa, da sociedade como um todo, que fala sobre as obras públicas realizadas na cidade, o andamento delas, o cronograma. Acessem lá o site, tem um formuláriozinho, meio que padrão, de algumas obras, não está devidamente atualizado, para informar que, a pretexto que está cumprindo a lei, agora vai lá ver se corresponde a informação que está lá com a obra que está em andamento, em execução. Não está. Se todas as obras estão inseridas ali, não está. Outra, uma lei de 2021, 4.125, todas elas de minha autoria, que dispõe sobre a divulgação, através do portal de transparência, de forma anual, acerca das emendas parlamentares recebidas no município de Cubatão. Vão lá, acessem o site, vejam se está cumprindo integralmente a lei, se tem a informação de todas as emendas captadas a nível federal, estadual, até as parlamentares municipais também. Para quê? Acompanharmos, fiscalizarmos o que está acontecendo nessa cidade. Ou seja, um governo em que não cumpre lei, não cumpre palavra, e é muito difícil respeito ao próximo, respeito às instituições, respeito aos princípios da administração pública. Não dá para esperar mais nada. Não dá para esperar mais nada. Então, senhores, reitero, temos que dar um basta no que está acontecendo nessa cidade. Senão, vão se continuar e não adianta mais reclamar depois. Continua em votação com a palavra o vereador Sérgio Augusto de Santana. Senhor presidente, senhores vereadores, como nós estamos em votação, eu posso falar sobre os assuntos diversos, e a minha fala agora vai para o Setembro Amarelo. Trata-se de uma campanha que teve início no Brasil em 2015 e que visa conscientizar as pessoas sobre o suicídio. E tem um fato que marcou muito para mim essa semana, que é de um jovem da nossa cidade, que é o jovem Yuri. Ele fazia parte do nosso grupo de oração, Rochinho, que eu faço parte de um grupo de oração da Igreja Católica, que é Deus é Fiel. E eu lembro que pouco mais de 2 meses, um dia ele foi lá na frente e ele pediu, a Jéssica também estava lá, que também faz parte desse grupo, ele pediu para que orássemos por ele, porque ele não conseguia dormir à noite. E ele sentia que ele precisava muito de um tratamento. Infelizmente,
Na última semana, esse jovem ele foi para a cidade de Santo André, para a casa de uma tia, ele acabou cometendo suicídio, pulando do 10º andar. E esse relato que eu trago hoje, é muito triste até falar sobre isso hoje, mas é um mês de conscientização, gente, é um mês de tratarmos de um assunto que é de suma importância. Como é que eu posso discutir uma cidade quando eu não trato das nossas crianças? Como é que eu posso discutir uma cidade quando houve um relato de um professor que fala das condições das escolas na nossa cidade? Estaduais ou municipais, são todos cidadãos inseridos dentro de um contexto. Então, tratar de uma cidade, cuidar de uma cidade, é ter zeladoria, é ter responsabilidade, é entender, mais uma vez, que nós fomos colocados aqui pelo voto das pessoas. E o que cabe a nós? O que cabe a nós é fazer o melhor do que as pessoas precisam. E não se esqueçam, tudo na vida é passageiro, e nós estamos de passagem. Tudo aquilo que criarmos de positivo em nossas vidas, iremos receber coisas positivas. O que criarmos de coisas positivas em nossas vidas, automaticamente será uma ruína com o passar do tempo. Mas, mais uma vez, essa conscientização, ela é nossa, é do povo, é do parlamento, é dos cidadãos. Eu não posso permitir que mais uma vez a minha cidade tenha relatos de crianças, de jovens que cometam suicídio. Eu não posso permitir que num mundo como hoje, onde existe uma plena evolução, nós não possamos discutir isso nessa Casa Legislativa. Eu mais uma vez não posso permitir que tenhamos nos dias de hoje moradores, como estamos vendo. Eu nunca vi uma cidade, Fátima, onde há relatos de pessoa em condição de rua. Ele tinha 22 anos. Ele pedia, Rafael, ele pediu um dia para que orássemos por ele. Ele clamou, mas não houve tempo. Por quê? Se tivesse uma condição, se tivéssemos pessoas que pudessem cuidar dele, eu tenho certeza que hoje esse relato eu não estaria fazendo para vocês. Então que isso sirva mais uma vez. Infelizmente, esse foi o jovem Yuri. Quantos jovens mais teremos que um dia noticiar isso? Não é do meu feitiço, só para concluir, presidente, mas que tenhamos nossa atenção voltada para nossas crianças, para os nossos jovens. É só, senhor presidente. Obrigado pelo excesso que cometi. Continua em votação com a palavra o vereador Alessandro Oliveira, na sequência o vereador Rafael Tucla. Senhor presidente, nós vereadores, eu já votei favorável, lógico, não tinha como não votar, o projeto é nosso. Mas só reforçando a necessidade dessa comissão, como eu disse, de segurança, dar segurança para os nossos idosos, para que não morram mais 3 idosos, por incompetência da gestão, por incompetência da Secretaria de Assistência Social. Quero prestar conta dos nossos trabalhos. Estive hoje na creche da Vila São José, depois da representação no MP, o inquérito civil, uma sentença bastante radical, fez, obrigado, ele foi obrigado a fazer. O prefeito da cidade foi obrigado a fazer, e ponto. Não vem com churumelas aquele pessoal lá que ganha para defender. Saindo de lá, vereadores, eu fui na creche Sofia Zazu, mais um próprio abandonado, e crianças, Guilherme, crianças, tamanho da Lorena, menor ainda, menor que a Lorena. Lorena, sua filha, porque o Lorena está abandonado também, mas a Lorena, sua filha. Cara, eu fico pensando, que tamanha crueldade é essa, falta de sensibilidade, falta de empatia? Como é que você deixa um próprio público que cuida de crianças, vereador Rodrigo Alemão, chegar àquele ponto? O risco que aquelas crianças correm, essas crianças que têm dificuldade respiratória, o lugar insalubre, o lugar úmido, como é que pode isso? Então, está aqui o meu pessoal, entende muito bem o que eu estou dizendo, mais uma creche para nós entrarmos junto ao Ministério Público na tentativa que tenha o mesmo resultado da creche da Vila São José. E eu quero falar também, prestar conta aqui. Representamos também o Espírito Santo, começaram uma obra lá. Representamos também, junto ao Ministério Público, o Maranhão. Assustador aquilo lá. Já resolveu? Então foi um gênio da lâmpada lá, vou lá amanhã. Daí alguém mexeu numa lâmpada, foi um gênio lá e... Estou falando de reforma, de qualidade, de oferecer, não paliativo, manobrinha, né? Lá é obra grande, para fazer uma obra lá tem que fechar a escola, pô. Não é possível, a não ser que for um gênio lá, um mágico. Esse prefeito é mágico.
Agora, sabe o que eu quero dizer para vocês? Mágico, manipulou o mundo inteiro, pô. Conseguiu ganhar a eleição, foi reeleito, cara, com toda a incompetência dele. Então, mágico. Tem aqui só A gente enviou diversos ofícios. Falta 25 segundos, é rápido, presidente. Em relação ao UME Maranhão, a condições do UME Maranhão. E nós tivemos uma resposta da Secretaria de Educação, assinada pela secretária, que malha, que nem o mestre dos magos, quando você acha que viu, daqui a pouco sumiu, sabe? E ela fez o seguinte, só para concluir, presidente. Com certeza, pode Esse concluir. ofício, sobre as condições do UME Maranhão, ela respondeu assim, ó, é verdade, Roxinho, escuta essa. Ratificamos que esta SEDUC está à disposição para todos os questionamentos e consultas de âmbito pedagógico. Isso pela própria secretária, porque o adjunto fake news lá, Guilherme Amaral, é um personagem, né? Criado, bonitinho, para seduzir, manipular. Vamos lá. Porém, no que tange projetos e cronogramas de manutenções das unidades, solicitamos que os questionamentos sejam direcionados à CESEP. Criatura de Deus, quem reivindica a melhora para as suas escolas é a Secretaria de Educação. Ou não? Ou não? Só para concluir. Sendo essa pasta técnica que poderá esclarecer procedimentos e planejamentos que envolvem as reformas e intervenções nas unidades escolares. Ela tirou dela da reta a responsabilidade dela e jogou para a secretaria outra. É a escola que é tua responsabilidade, incompetente. Se não sabe, vai embora, porra. Você e esse fake news desse garoto aí, bonitinho, adjunto. Continua em votação, em respeito aos novos pares. Na sequência, vereador Rafael Tucla Vilar. Senhor presidente, nobres pares, senhor presidente, peço que segure o tempo aqui e a técnica ajudar aqui, como é que mexe no microfone para não quebrar, é só puxar. São muitas emoções. Conhece, Tinho? Meu holder. É holder, né? Como é que é o nome que fala? Hold, meu hold. Meu hold. Tá bom aí, tá bom. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Rafael de Souza Vilar. Senhor presidente, nobres pares, realmente a única coisa que presta aqui na Câmara é a amizade que nós temos um pelo outro, porque de verdade, trabalho político eu gostaria de mais companheirismo, Tinho. Sabe por quê? Continuando na seara do descumprimento das leis, vamos falar do ECA. Olha só que absurdo, vamos descumprir mais uma lei federal, vamos para o ECA. Saúde. Não, primeiro, por que descumprir o ECA? Porque o ECA já diz do seu primeiro artigo até o seu último artigo, da capa contra a capa, a última capa, senhor presidente, o que se deve fazer e o que não se deve fazer quando devemos proteger uma criança. O que devemos fazer para proteger e o que devemos combater para que ninguém faça diferente. Aí vamos lá, o ECA diz o quê? Saúde, garantir saúde. Na saúde não temos leito de UTI infantil suficiente, estrutura no PS infantil, faltam remédios, mas também faltam até cadeiras, às vezes para as mães sentarem e esperar a consulta. Os grandes problemas que as crianças passaram acometidos de doença, a gente sabe que só foi resolvido através da rede social, da exposição na rede social, porque o governinho sem logística é pautado por rede social, gabinete de crise, como disse o vereador Rodrigo. Vamos falar de educação? Que qualidade de educação temos? Caixa d'água com pombo, rato no refeitório, gato para combater rato, fezes de gato no playground, destruição total. Isso é promover educação? Tela interativa, cara pra cacete pro menino bonitinho, como disse o Alessandro, cumprir o mínimo constitucional. Tu chega lá, não funciona a internet, era melhor ter comprado um tablet, que é mais barato. Tudo roteado por professores. Ala Matias, isso é promover educação de qualidade? Creche tem suficiente? Sala climatizada tem em Cubatão, Ala? Não. Tem o ar? Não tem o fio. É um idiota. Compra o ar de 4 mil, mas não compra o rolo de fio de R$270 para fazer. Um idiota. Segurança. Cadê a GCM? Na porta da escola que essa casa aqui, através do topete, prometeu para as mães e para os pais.
que ia ter a GCM lá, depois tivemos que quadrar o Pedrinho de Sal, o He-Man do município, que só faz apanhar do Gordinho, nosso companheiro de parlamento. Graças a Deus que o Gordinho tem sangue de vereador e o Pedrinho não chegou lá nem para vereador e nem para prefeito. Por quê? Porque é fraco. Governo fraco, prefeito fraco, descumprimento total do... E o turismo? Cadê as crianças? O ônibus do vereador comprou por emenda impositiva, cadê o ônibus funcionando? Tem bosta nenhuma nessa cidade, Kleber. Presidente, reaja por nós, presidente. Leve a casa para o confronto. Precisamos promover a paz no município, senhor presidente. Continua em votação? Sim, vereador. Pode contar com esse vereador aqui. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação, já está, portanto, aprovado. Em segunda discussão e redação final, o presente projeto de lei. O próximo item da pauta é o processo número 528/2023, projeto de lei número 61/2023, autoria Alain Matias Barbosa de Souza. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei conforme disposto artigo 143 do regimento interno, ou seja, somente a emenda para apreciação em segunda discussão. Alain. Dispõe sobre o prazo de validade do laudo e perícia médica que atestam deficiências de caráter permanente no âmbito do município de Cubatão e das outras providências. Em discussão com a palavra o vereador Alain Matias. Senhor presidente, nobres pares, faço uso da palavra apenas para agradecer o voto por unanimidade em primeira discussão e tenho certeza que agora em segunda discussão também será aprovado. Essa casa passa para a história da nossa cidade, num sistema de desburocratizar a vida dessas pessoas que tanto sofrem já com transtornos, com deficiências irreversíveis e muitas das vezes semestralmente e anualmente precisavam enfrentar filas, precisavam enfrentar gargalos dentro da saúde pública para poder conseguir os seus laudos periciais, para assim, através desses laudos, efetuarem os seus direitos e seus deveres. Por enquanto é só, senhor presidente, agradeço a oportunidade e a gente larga na frente em um assunto que está sendo debatido amplamente no Senado, no Congresso Federal e Cubatão larga na frente. Por enquanto é só, senhor presidente. Em discussão com a palavra o vereador Alessandro Oliveira. Senhor presidente, nobres vereadores, desde já eu adianto meu voto favorável ao projeto do vereador Alain Matias. Brilhante, viu, vereador? Brilhante, brilhante. Qual a necessidade nossa hoje de oferecer um serviço que tenha condição de investigar, né? Após a investigação, está tirando foto minha, questão? Tirando foto minha? Após investigar, identificar, fazer o diagnóstico, laudar, para que essa criança, essa família tenha condições de entender, porque, vereador, o senhor sabe, é impactante para uma família no fechamento de um diagnóstico. Sim ou não? Sei disso muito bem. E o poder público tem a responsabilidade, nesse momento, de acolher e de oferecer política pública, no caso de saúde, acompanhamento psicológico, enfim. Muito bom, né, o que o vereador propôs, que foi aceito por essa casa tem um entendimento da necessidade, lógico. Mas a gente precisa, além de laudar e ter o laudo de forma, às vezes, definitiva para alguns, para outros, como eu disse na sessão passada, a necessidade de fazer periodicamente a avaliação, você precisa oferecer, vereador Guilherme, política. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou falando em discussão? Porque eu estive hoje numa creche, Sofia Zazu, e nós temos um número importante de crianças com deficiência. 4 no período da manhã, mais 4 no período da tarde, um profissional de apoio. Um único profissional de apoio para todas essas crianças.
Então, às vezes, a gente fica falando assim, olha, a gente tem uma demanda muito grande, a gente precisa fazer um mutirão, ok. A gente precisa chegar o quanto antes, para que a gente tenha condições de oferecer um tratamento para que ele evolua sem nenhum prejuízo, vereador Rochinho. Agora, não adianta também eu identificar, eu diagnosticar e não oferecer bolufas para essa família, para essa criança. Porque não faz sentido. Não faz sentido. Por quê? Porque o nosso governo, o desgoverno, vamos dizer assim, não está nem aí, cara. Não está nem aí para dar condições para essas crianças, meu irmão. E só quem sabe é quem passa isso, cara. A dificuldade que é. Hoje eu estive numa escola, estive com assessoras minhas, e é de cortar o coração. Não é possível que aquilo lá que comanda a cidade não tenha sentimento e não troque de sapato com uma família dessa, cara. Não é possível, velho. Não é possível que dorme, cara, porque sabendo que tem uma criança que precisa de um cuidado especial e não dá, que é responsabilidade tua de oferecer e tu dorme tranquilo. Não é possível, é um pedaço de pau, é um concreto, é uma mureta de concreto. Não tem sentimento nenhum. Não é gasto, cara, é um investimento na vida dos outros. Não é uma empresa privada que eu tenho lucro aqui para conseguir comprar cada vez mais. O recurso da cidade, seu estúpido, é para oferecer para a cidade, para a população da cidade, cara. Seu cruel, só isso. Continua em votação com a palavra o vereador Rafael Tucla. Votação. Ô, vereador Sérgio, só voltando, estamos em discussão. Estamos em discussão. Senhor presidente, nobres pares, vereador Alessandro, ele tem coragem sim, Alessandro, porque todas as mães que resolveram um problema muito sério dos seus filhos em Cubatão, todas resolveram pela rede social, e a maioria delas, pelo menos as que vieram me procurar também, disseram, tentei com o prefeito e ele disse, não posso pagar isso porque tem contrato. Ele subestima a nossa inteligência, porque nós sabemos que para a saúde ele pode aplicar recursos de forma livre. Não existe uma fiscalização ou proibição neste sentido. Mas, senhor vereador, peço ao senhor presidente que mantenha o silêncio, senhor presidente, para a gente poder raciocinar. E assim, vereador Rodrigo Alemão, aqui essa casa, nos foi dito quando éramos crianças, que aqui era a casa do povo. Uma vez me disseram uma lenda que vereador e servidor público recebia salário porque o povo pagava. Eu acho que isso é mentira, vereador Rodrigo. Eu acho que isso é mentira, porque eu posso provar que é mentira. Porque as coisas raras aqui nessa casa acontecem, mas não se repetem. Porque o dono do cabresto está sempre por perto, controlando a sua manada. Quer ver só uma coisa, vereador Alessandro? Proponho, de forma verbal, um acordo verbal com essa casa, que agora que o pau está quebrando lá com os caminhoneiros desamparados, todos nós do Poder Legislativo vamos até lá dizer para o prefeito, se não for produzida uma lei municipal garantindo direito para a categoria trabalhadora, nenhum de nós vamos deixar o município andar porque não vamos trabalhar na Câmara. Vamos obstruir todas as sessões até que o fato seja corrigido. E eu duvido, Vanderlei Manche, eu duvido, podem até ir, mas o projeto não vai vir. Sabe por quê? Porque tem prefeito que conversa, tem prefeito que manda. E tem um louco de Cubatão. Tem um louco que dá muita sorte. Que quando precisa trazer alguém para perto, ele tenta comprar a esposa, dando um cargo, ou um espaço político. Quando ele está apanhando no casqueiro, traz o jovem para o nosso lado, ajuda ele, deixa ele cometer crime eleitoral de campanha antecipada fazendo boné. Não dão nem orientação jurídica, Toledo, para as crianças do governo. Vai lá fazer campanha dando boné com as tuas iniciais, está tudo certo. Para quê? Para ficar inelegível, só se for. Traz o menino do táxi, ajuda ele, bota corante lá, libera o Uber. É isso mesmo que Cubatão virou, a terra do escambo. Senhor presidente, peça a todos os vereadores que vamos lá colocar o nosso salário 10 conto à risca, em risco, né? Porque eu acho que o prefeito pode exonerar vereador.
Porque aqui as crianças apanham, ninguém defende. Os idosos são assassinados, ninguém defende. O polo esportivo é tirado de nós, ninguém defende. O comércio padece com grandes taxas e impostos que nós criamos aqui e ninguém defende. O caminhoneiro é desabrigado do posto de estacionamento e ninguém defende. Que bosta que vocês defendem aqui? O nosso projeto político? É vergonhoso, vamos renunciar todo mundo se não é para resolver. Renuncia, pô. Porque é inadmissível, somos fiscais da lei. E ninguém fiscaliza bosta nenhuma. Eu duvido essa Câmara se levantar, porque está de joelho, e todos nós irmos lá cobrar que a lei seja feita para apoiar o caminhoneiro. Vamos pedir obstrução? Pela bancada do PP, eu peço obstrução para apoiar os caminhoneiros da cidade. Continua em discussão, em votação. Em votação, com a palavra o vereador Sérgio Augusto de Santana. Senhor presidente, senhores vereadores, só para trazer um pouco desse projeto, até desses encaminhamentos que você tem falado, Rafael, está aí um dos motivos que eu amo a política, mas está aí um dos motivos que me faz hoje falar que é minha última legislatura nessa Casa Legislativa justamente por isso. Eu acho que essa inércia do poder, ela é capaz disso, ela é capaz de desestimular pessoas de bem que queiram mudar essa cidade de verdade a transformá-la. Porque todas as vezes que você bate, chega uma hora que dói as mãos. E cansa, vereador Alessandro. Porque assim, eu não me sinto cansado, eu tenho 56 anos e me sinto com vontade e rejuvenescido todos os dias para começar de novo e lutar. Mas ninguém consegue lutar sozinho. Nós somos em 15. E o parlamento é isso. O parlamento é união, não é unidade, é união. Então, todas as vezes que eu consigo rediscutir a minha cidade, a cidade que eu nasci, que eu me criei, eu discuto a Casa da Esperança, vereador Rodrigo. A Casa da Esperança hoje tem a necessidade urgente de se aumentar o número de atendimentos, vereador Alessandro. A proposta já foi encaminhada para o Executivo. O senhor sabe disso que eu estou falando, vereador. O senhor tem lutado muito por aquela casa também. Falei com a Rosa e a Rosa sempre cita que o senhor sempre está lá, lutando. Nós precisamos ir tirar isso dessa inércia. Hoje está parado na Procuradoria. Eu peço ao senhor que nos ajude a ajudar nossas crianças, nos ajude a mudar essa realidade. Nós não podemos, mais uma vez, entrar num legado e sair desse legado de forma negativa. Senhores, eu clamo pelos cidadãos cubatenses, eu clamo pelos mais necessitados, eu clamo pela minha mãe Cubatão. Estejamos unidos para mudar isso. Falei há pouco, quando cheguei ao estacionamento com um amigo do senhor prefeito, falei, poxa, conversa com esse cidadão, pede para que ele, eu não desejo mal para ninguém, eu quero o bem da humanidade, mas peça para ele deixar de tanta maldade no coração. Não é possível que ninguém consiga, vereador Rodrigo, que ninguém consiga acessar as incapacidades desse cidadão. Nós somos em 15 vereadores aqui, meu Deus. Nós não vamos ficar apenas no discurso, vamos para a prática. Vamos tirar esse cara, esse cidadão faz mal todos os dias para a nossa cidade. Ele acaba conosco, ele acaba com a nossa história. Não é possível continuar dessa forma. É desumano isso. É as nossas crianças da Casa da Esperança que necessitam de atendimento, as mães estão chorando, são 300 crianças que precisam de atendimento. É a falta de atendimento de medicamentos. É a Cibele que faleceu porque não teve naquele momento atendimento da cidade. São tantas outras crianças, são tantas outras senhoras que estão morrendo, Fátima. Eu não posso chegar hoje, uma cidade como a nossa, que tem tanto dinheiro sobrando, e esse cidadão brinca de fazer festa, festa disso, festa daquilo. E a nossa população cadece, sabe de quê? Respeito. E respeito é para todos. É só, senhor presidente. Continua em votação com a palavra o vereador Alessandro Oliveira. Senhor presidente, nós vereadores, eu quero rapidamente a minha preocupação com as caixas d'água das escolas do município. As crianças estão bebendo água podre.
podre. Nós pedimos esclarecimentos no dia 31 de agosto em relação à qualidade da água, em relação às caixas d'água de amianto. Não responderam. Iremos representar junto ao Ministério Público, já que não responderam. Aqui, uma decisão do STF em 2015, a proibição de caixas de amianto. E aqui o malefício das caixas de amianto. E as crianças, algumas escolas ainda caixa de amianto. Agora eu quero falar rapidamente, eu estive com o vereador Rafael Tucla ontem. E aí eu peço para que vocês aqui dentro, e vocês aí que estão assistindo isso, vá até a rede social do vereador Rafael Tucla. O que foi aquilo, vereador? Nós descobrimos uma caixa d'água, que se você dá aquela água para um jacaré, um elefante beber, há um risco dele ter alguma coisa de saúde. As crianças estão bebendo água podre. Nós descobrimos uma caixa d'água no refeitório, com uma caixa, uma tampa de ferro enferrujada, com as crianças com risco imenso de cortarem um pé no ferrugem. Como é que é defender esses porcos que estão no poder, pô? Como é que é isso? Você que tem filho, que é a coisa mais importante que nós temos, alguns aqui netos, vocês deixarem essas crianças à deriva, à mercê da incompetência, e tudo que tem dentro hoje, que funciona dentro de uma escola, é um esforço do servidor público, cara. Porque o poder público virou as costas completamente. Nós abrimos a caixa e o vereador até entrou dentro da caixa, tinham água podre, tinham. E as crianças têm aquela água, uma bomba amadora, né, de gambiarra, de teflon, sobe para distribuir para aquela molecadinha, Clebão, que bebe água podre, pô. A escola não tem um bebedouro, as merendeiras fazem gelo para que eles tomem uma água fresca. Coisa de outro mundo. E é essa incompetência, fala que não sabe do que acontece na escola, que responsabilidade que tu tem. Você é conivente. As crianças vão adoecer e você é a culpada também, junto com esse desonesto, pô. Você e esse secretáriozinho fake news que aparece nas suas reuniãozinhas para atrás de voto, caralho. E as crianças correndo risco bebendo água de ferro, caramba. Agora, só para concluir, é para que todos pensem, não é possível que você dorme tranquilo também. Os caminhoneiros estão lá, querendo simplesmente trabalhar. Trabalhar, ter condição de trabalho. E chega para mim uma informação, Ramon, que nesse exato momento está sendo confeccionado 2 placas de proibido estacionar caminhão. Só isso, presidente. Vamos lá, vamos ver quem gosta de trabalhador. Vamos todo mundo lá. Continua em votação. Está, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final o presente projeto de lei. Esgotada a pauta da ordem do dia e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.